de ativistas ou militantes políticos, que é o caso da Galvin, pela veia de engenheiros informáticos transformados em dramaturgos, mas anteriormente também escritores, pela veia de, como é que eu posso dizer, de contadores de histórias, pela pluma da Teresa Montenegro, que também participam nesta mostra, e a escrita e os escritores são, de certa forma, completamente, se calhar não só de certa forma, mas completamente, criadores e recriadores do mundo em que vivemos, sonham-no, criticam-no, moldam-no, reescrevem-no, e é isso que nós vamos ouvir, se calhar, um bocadinho aqui da parte da Galvina, e que eu volto a agradecer. É uma grande honra estar aqui e estar presente para esta cimenteira, que é tão importante para mim e certamente para vocês, e também para muitos que não estão aqui connosco, mas que vão descobrir este livro, este trabalho. Convido então a sentar na mesa a senhora Patrícia Godinho Torres. Daniel, eu não é suposto. Não, eu só depois vai fazer a leitura. Está bem, se tiver. E também convido a autora, a senhora Nelvina Marreiro, a sentar aqui. Era uma grande E também convido o senhor Marreiro, que fez um excelente trabalho da capa de vista, a sentar aqui. Vamos ter também a leitura do texto, pelo menos um trecho do texto da senhora Diogo Gomes, e também a publicação da autora e alguns minutos de troca e conversa. Portanto, vou passar então a palavra à senhora Universidade. Está bem? É? Pode-se apresentar antes de... Sim?
Deixar esse momento, talvez, para mais tarde. Vou então passar a palavra à senhora Patrícia para fazer a apresentação do livro. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria começar a felicitar, agradecer profundamente este convite para apresentar a obra daquela que é uma amiga, uma mulher, claramente, guineense como eu, uma profissional competente. Não? Portanto, que dizia eu, que gostaria de antes de mais agradecer profundamente o convite, que me foi endereçado por aquela que é uma amiga, uma mulher guineense como eu, uma competente, uma mulher política e uma grande mulher política, Nelvina Barreto, para mim, carinhosamente, Nela. Eu gostaria também de felicitar a Nimba Edições pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo em prol da cultura guineense, da promoção de autores, portanto, da intelectualidade guineense dentro e fora da Guiné-Bissau. Último e não menos importante, felicito o nosso artista Onu Barreto pela belíssima capa muito sugestiva e que nos leva a imaginar tanta coisa, mas que me parece, pessoalmente, muito alinhada com os conteúdos da obra. Portanto, para já começo por convidar a todas e todos a esfolhear as páginas deste belíssimo livro. Eu gostaria de dizer algumas coisas mais gerais, mais globais, relativamente à obra e depois dar, trazer um outro aspecto do seu conteúdo, porque claramente estou aqui para apresentar a obra e não para repropô-la. Portanto, eu espero que aqui, sobretudo os mais jovens, mas não apenas, comprem este livro porque vale a pena. E o primeiro grande mérito, quanto a mim, da Nelvina Barreto, é ter conseguido ser, ao mesmo tempo, é um livro relativamente, portanto, não é extensíssimo, conciso, portanto, tem 121 páginas, não é? Na versão a que eu tive acesso, um pouco menos aqui, mas denso e significativo. Ora, não é fácil, eu sou historiadora e, portanto, estou habituada a escrever muito, não é? E a ser muito extensa. Não é absolutamente simples abordar um tema como que a Nelvina aborda e da sensibilidade que traz,
num espaço, tanto de uma forma concisa, mas sem ser ligeira. Portanto, este é, quanto a mim, a primeira consideração a ser feita. A segunda consideração que eu gostaria de fazer em termos globais é que esta obra é corajosa e, sobretudo, num contexto político como o que nós vivemos no nosso país atualmente. E vindo de uma mulher que faz política partidária, ativa, e que é extremamente engajada com as questões do seu país, eu penso que merece realmente ser dignificada e ser valorizada. E eu acredito que através desta obra isto acontece. E, enfim, relativamente a esta obra em termos mais globais e gerais, destaco um aspecto que me parece importante e que tem que ver com a questão do ensino, não é? Nas nossas escolas e universidades. Eu penso que este livro deveria, na minha modesta opinião, ser inserido em alguns programas disciplinares em universidades da Guiné-Bissau e também ser adotado noutros lugares. Por quê? Porque ele é um livro, ao mesmo tempo, didático e pedagógico. Didático porque traz, desde as primeiríssimas páginas ao seu desfecho, portanto, à sua conclusão, não apenas temas que nos interpelam diretamente, que nos interessam enquanto guineenses, mas traz reflexões importantes em termos de definições e conceitos. E nós estamos numa época da nossa história em que, mais do que nunca, precisamos refletir profundamente e seriamente relativamente ao significado das coisas. O que é que as coisas significam? O que é que querem dizer? O que é que as palavras querem dizer para nós? E a Nelvina foi extremamente assertiva em dizer, em interpelar-nos, em trazer de uma forma simples, clara, mas muito séria, portanto, as definições. Não é? E isto é importante para os alunos das nossas universidades e dos nossos liceus, provavelmente, quando se abordam temas como, portanto, democracia, não é? Como corrupção, como desgoverno, como condição da mulher, como a lei da paridade e por aí fora. E, portanto, gostaria também de, e não, claramente, o também não quer dizer que seja menos importante, mas foi algo que me tocou particularmente também nesta obra, o prefácio da nossa querida Augusta Henriques. Eu penso que a Nelvina foi muito feliz em ter solicitado a Augusta este prefácio, porque isto mostra não apenas a solidariedade intelectual entre mulheres, e a Nelvina aborda esta questão dentro da sua obra, no curso, portanto ela vai e vem, não é? Mas eu penso que é muito feliz nisto, porque Augusta é ao mesmo tempo extremamente, tal como a Nelvina é crítica na sua abordagem, mas sempre elegante e respeitosa. E é este sentido do respeito pelo próximo e com quem nós dialogamos que eu acho que é dos grandes méritos da Nelvina e, no caso, do prefácio feito pela Augusta Henriques. E quando a Nela pediu-me que eu apresentasse a obra, eu fiquei assim um bocado sem jeito e disse, mas porquê eu? Há tantas pessoas melhor colocadas até do ponto de vista político no nosso país, e a obra tem a ver com essas questões, mas a Patrícia, eu sou uma historiadora, uma chata, uma coisa que se ocupa de mulheres. Mas depois eu comecei a pensar
E, lendo o conteúdo da obra, dei-me conta que nela é extremamente interdisciplinar. Portanto, a Nela não apenas traz questões da ciência política, da ciência jurídica, que pertence a ela, mas da história, e faz também uma análise sociológica, ainda que deixando ali questões breves, não é? Portanto, são um conjunto de textos breves, mas muito bem desenhados, pensados e refletidos. E não é fácil isto. Em relação ao prefácio da Augusta, eu achei muito interessante essa viagem que ela faz para São Domingos, lá para Varela, e que mostra também aquele nosso lado, quer dizer, de que a vivência, a experiência são extremamente importantes para nós entendermos o nosso percurso, a nossa trajetória. E ela é, ao mesmo tempo, crítica em relação aquilo que diz, ao falar de estarmos atolados com estradas esburacadas e deploráveis, como ela diz, mas é necessário guardar a esperança. Portanto, o livro da Nelvina Barreto traz, com certeza, toda a problemática que nós atravessamos enquanto guineenses, interpelando a política, mas muito para além disso, a história e as questões mais urgentes, mas deixa-nos também uma esperança. E a esperança da unidade, da união, do respeito, da solidariedade e por aí além. E eu, tal como Augusta, também me senti interpelada e não podia declinar este convite, claramente. Que mais do que um convite, quanto a mim, é uma convocação, há um posicionamento e há uma responsabilidade de cada uma e cada um de nós em relação ao nosso país. Nós vivemos tempos de desesperança, é verdade, mas a Nelvina fala-nos de sementeira de esperança, e é essa sementeira de esperança que aparece nesta capa tão bem pensada pelo Nu, com essas canetas que estão inseridas na terra. Portanto, não pode, quanto a mim, haver esperança sem que haja o conhecimento, o estudo, a educação, a boa formação. Portanto, estão intrinsecamente ligados. Eu gostaria de dizer também uma coisa que me parece extremamente importante, que esta obra coloca-se, situa-se no quadro, portanto, no âmbito do debate de ideias, e não é, de forma alguma, um panfleto político. Que fica claro, para mim é disso que se trata. E porque infelizmente, depois as interpretações podem ser várias nesse sentido, mas não é um panfleto político. É uma obra que nos convoca a um debate de ideias sério. E o debate de ideias ultrapassa as quesilhas políticas. Muito sinceramente, ainda que eu não sou uma mulher que faz política ativa, aqui estão pessoas muito melhor posicionadas e conceituadas do que eu, mas é o meu pensamento. A obra divide-se em 5 capítulos, portanto, eu agora vou entrar um pouco naquilo que estou aqui para também falar disso, não é? Com certeza. E os capítulos falam, tanto para além do prefácio interessantíssimo da Augusta, a Nelvina brinda-nos com estas páginas e consegue, digamos, criar um diálogo entre as partes do livro, entre os capítulos. E isto é também um grande mérito deste texto, porque não é simples, é uma obra viva, quanto a mim, uma obra que dialoga connosco. E eu acho que isto faz da obra, algo diferente do que, de alguma maneira, estamos acostumados a ver a obras clássicas e tal. É um livro que se lê muito facilmente, bem, e que suscita em nós reflexões. A Nela dedica, eu não posso deixar de dizer isso, à família dela, essa obra, às mulheres e aos jovens da minha terra,
obreiros do futuro. Portanto, aos meus compatriotas, para que não deixemos extinguir a chama da esperança na Guiné-Bissau. Ora, isto é extremamente interessante e importante quanto a mim, porque nela ela coloca-se em jogo. Portanto, ela não propõe uma abordagem crítica, criticando apenas o outro. Ela coloca-se lá dentro. Portanto, como parte integrante desse todo político de que ela faz parte, ou geração, não é? E que, com certeza, também tem as suas responsabilidades e há que assumi-las. Portanto, a obra tem estes 5 capítulos. O primeiro intitula-se Estado e Democracia e a autora investe particularmente nele. Parece-me que isto tem a ver muito com a própria trajetória da Nelvina, com certeza, e com também não apenas o estado da alma dela, mas as preocupações de fundo, para depois ela passar a um segundo, tanto da página 11 a 49, são várias dezenas de páginas, dedicado a entender um pouco essa relação entre o Estado e a democracia, e ali ela traz algumas questões, portanto, conceituais extremamente interessantes, mas à medida que ela vai definindo conceitos, ela também traz, eu achei isto extraordinário, ela provoca os leitores, portanto ela traz, sugere pistas para que pensemos as questões guineenses, não é? E abordar, portanto, por exemplo, a democracia, fazendo perguntas. As perguntas são fundamentais em qualquer que seja o estudo, a disciplina, tanto o contexto. Nós precisamos fazer perguntas, porque são elas que nos levam, que nos indicam caminhos. Sem perguntas não se pode pensar e, portanto, não se pode também, consequentemente, agir. No segundo capítulo, ali entre as páginas 50 e 67, eu aqui tenho claramente a minha versão é a digital, não é do livro, pode haver variações, e em que ela faz uma abordagem sobre a governação. E, enfim, a Nelvina, quando eu li a obra, eu realmente disse, é mulher corajosa, porque ela traz questões de uma forma abrupta, quer dizer, de uma forma ali muito direta, a Nelvina muito direta nas suas interpelações, mas ao mesmo tempo é sempre muito correta, e é nisso, infelizmente, no contexto em que vivemos, em que muitas vezes o modus operandi é o de não respeito na convivência com o outro, no diálogo, portanto não se trata muitas vezes de debate de ideias, mas, como bem diz a autora, de insultos, muitas vezes de insultos pessoais. Para depois, no terceiro capítulo, fala da sociedade civil e cidadania, onde também traz questões extremamente interessantes. No quarto capítulo, compromisso com o desenvolvimento e, enfim, o referencial de valores e reconhecimento, que é uma parte breve, mas que fecha em beleza o livro, porque traz toda, eu penso, a essência daquilo que a Nelvina pensou, e dedicar a Manu essa obra, para mim, é algo de espetacular. Bom, eu agora vou dizer apenas algumas coisas, digam-me só o tempo, eu creio que tinha 20 minutos, vá-me dizendo, porque eu tenho, de boa historiadora que eu sou, de má, não sei, mas sou assim, falo. A primeira questão que me parece importante aqui, e que logo de início, é como equacionar soluções num contexto político-social onde toda a iniciativa potencialmente transformadora da sociedade está fadada ao fracasso por falta de vontade política.
Portanto, esta é uma questão que me parece que emerge e que a própria autora traz ao longo da sua reflexão e que de forma reiterada aparece de uma maneira ou de outra ao longo do texto. Uma questão importante é o facto da Nelvina dedicar esta obra aos jovens e neles depositar a esperança. Portanto, esta sementeira de esperança tem que ser feita pelas gerações vindouras e as gerações dos mais jovens que temos. No entanto, toda a reflexão também se ancora, portanto, está ancorada numa preocupação em conhecer a nossa história. E eu vou pegar em algumas questões que ela, para a sugere, não é? Eu aprendi muito com esse livro. Por exemplo, ali naquele grande capítulo inicial, a Nelvina traz questões como a revisão constitucional, o que é que quer dizer, portanto, é didático, ensina nesse sentido, e a partir de uma experiência empírica, de uma experiência de vida, de uma experiência da autora. E é aquilo que uma grande escritora afro-brasileira, mineira, Conceição Evaristo, trouxe como conceito da escrevivência, ou seja, escrever a própria vivência. Eu acho, Nelvina, que o teu texto se traduz numa escrevivência. E isto é espetacular e nos coloca também em diálogo com outros mundos afro-descendentes, nesse caso, o Brasil. E, portanto, quando ela, por exemplo, fala dessa questão do que é a revisão constitucional, traz uma visão crítica e sugere caminhos, dizendo que ela não se fica apenas pelas definições das coisas. Ela diz, por exemplo, a revisão constitucional, um processo de revisão constitucional deveria ser um exercício abrangente sobre questões vitais e estruturantes da sociedade, como a administração da justiça, gestão do território, as questões étnicas e religiosas versus unidade nacional. Ora, dentro destas sugestões estão outros temas que eventualmente também nos podem servir para pensarmos pesquisas, investigações futuras para os nossos alunos e para nós próprios enquanto pesquisadores. Onde o sistema político, o perfil dos governantes, a gestão das diferenças são assuntos extremamente importantes para a construção da Guiné-Bissau do futuro. Uma outra questão que também me parece interessante é aquilo que nós faz as perguntas. A Nelvina faz muitas perguntas e eu gosto disso. O que sabemos sobre a democracia enquanto cultura política? Provavelmente nós damos por assumido que sabemos o que é democracia, não é? E muitas vezes não pensamos que tipo de cultura política temos. Isto não é apenas de quem faz política partidária, mas eu acho que é algo que deve interessar a todas as cidadãs e cidadãos guineenses, enquanto tal. E ela traz, diz, e é muito, como é que eu ia dizer, interessantemente irónica por vezes. Eu rimo bastante em algumas passagens porque ela traz algumas questões com ironia, mas de uma forma muito sábia, creio eu. Reivindicamos-nos democratas e ignoramos algumas das suas mais destacadas virtudes. O debate de ideias, ali na sua página 22. Ora, é esta questão que também que está ligada a muitas outras e que a autora traz para questionar a forma como tem sido conduzida a política na Guiné-Bissau desde a época da sua independência. E
traz, por exemplo, até alguns conceitos novos, algumas questões novas, como o pugilato verbal e escrito. Eu fiquei, porque ela traduz realmente aquilo que são aquelas lutas, muitas vezes os ataques e o pugilato mesmo, não é? De uma forma metafórica muito interessante. Que traduz um pouco a infantilização da discussão e a pessoalização, muitas vezes, dos assuntos políticos, que não são sempre vistos e, creio, muito pouco vistos como um assunto a nível do debate de ideias. E é aquilo que me parece que deve ser. Uma outra, as máximas também que a Nelvina traz ao longo do texto são muito interessantes. Isto lembra-me de alguma forma, e aqui permitam-me, e não claramente fazendo qualquer tipo de analogia, mas eu acredito no valor da Nelvina Barreto como tal, e lembra-me muito a forma descrita de Amílcar Cabral, quando ele traz no texto dele, muitas vezes, aquela forma dialógica e muito dinâmica de conversar com quem lê. A única intolerância da democracia deve ser com os intolerantes. Isto é de um grande valor pedagógico quanto a mim. Há outras questões de fundo que são trazidas pela autora, como, por exemplo, a relação entre o Estado e os cidadãos, tanto entre a cidadania e o próprio Estado enquanto instituição. Achei extremamente interessante quando ela aborda de uma forma crítica. A forma crítica não é apenas trazer as questões, portanto, as lacunas, ou as questões que não funcionam, os problemas, mas é também sugerir caminhos, como eu já aqui indiquei, para pensarmos outras formas de organizar a nossa política, o Estado, a partir da trajetória que a Nelvina fez e teve. E aqui permitam-me também destacar um valor e um aspecto que eu acho que é extremamente importante, que é a coerência e a lealdade. Esses são pontos que me parecem de uma importância primordial nas nossas relações sociais, nas nossas relações políticas intersubjetivas. Portanto, eu vejo nela uma mulher que faz política ativa, mas que sempre foi coerente às próprias ideias. E isto é algo extremamente relevante para que a gente possa pensar e ter nela, não é? Nela, não nome, mas nela, portanto, na pessoa, no sujeito, uma referência positiva para a nossa sociedade. Portanto, a política não é apenas feita de coisas más. A política tem indivíduos, tem pessoas que também pensam bem, fazem bem e transmitem bem. Então, é preciso investir, quanto a mim, nesse aspecto e criticar, procurar mudar alguns outros aspectos e que a autora também traz de uma forma extremamente interessante ao longo da obra. Por exemplo, a questão da etnização da política, e quando ela traz isto desde os atos de intimidação e de violência que têm sido recorrentes na nossa história, mas ela vai à história, portanto lá atrás, buscar o processo de independência. E achei muito interessante, e agradeço a Nelvina por isso, de ela dar um lugar especial à história, dentro das reflexões que ela traz. Portanto, é de uma grande, quanto a mim, relevância, interesse e sabedoria. Tanto é que ela dedica algures um item ao aprender com a história. E aqui também a modéstia da autora, a humildade da autora. Isto deve, portanto, lendo este texto, eu percebi isto de uma ponta à outra. Quando ela fala da experiência da guerra de 7 de junho de 98 e de como ela
viveu esse momento, ainda que breve. A Nelvina não gasta às vezes tantas palavras, mas é disso que eu acho que ela tem que falar como eu consigo, porque a mim está consigo. É escrever de uma forma profunda, portanto, não é banal, não é? Ela é assertiva, mas ao mesmo tempo ela diz as coisas essenciais. Isto é extremamente importante, sobretudo numa época em que toda a forma de interação e até de aprendizagem se baseia muitas vezes nas questões digitais, das redes sociais, portanto, esses mecanismos digitais que têm a informação é muito rápida, muito densa e muito pequena. Então, eu acho que nisto ela nos fornece algo de interessante. Há várias outras questões que me parecem também merecer mais um minuto a nossa atenção ao longo da obra, mas eu achei interessante essa questão da vontade política, que eu acho que a Nelvina aborda de uma forma interessantíssima, que é ver a vontade política do povo, não é? E ela diz, fala-se muito na vontade política dos governantes. E a vontade política do povo? Cadê? Onde é que ela está? Urge a necessidade de tomada de consciência da força coletiva enquanto povo para fazer cumprir a nossa vontade política e não a dos governantes, que supostamente e deveriam, portanto, e devem servir aquilo que é o povo que os mandata para governarem. Portanto, é assim que deveria ser. E eu acho que ali, nessa parte, a Nelvina aponta para uma possibilidade de mudança paradigmática em termos políticos na Guiné-Bissau. E também, interessantemente, ela traz um conceito que é a transumância política. Olha, Nela, eu pensei nisto e como tu és uma mulher que também ligada às questões da terra, agricultura, ruralidade, penso que isto tudo interferiu e influenciou também essa tua postura, portanto, essa tua forma de colocar as coisas. Portanto, ela traz o conceito de transumância. Passagem, movimento de rebanho, gado de um local para outro, em busca de água e melhores campos de pastagem. Ora, o fenómeno da transumância política, também que tem sido uma coisa cada vez mais presente no nosso cenário político, pelo caráter que assumiu, ela traz uma abordagem bastante crítica, onde aponta por uma falta, uma lacuna ideológica e de noção de compromisso. Então, de valores partilhados, de referências. E para fechar, senhora mestra, já vou aí, portanto já entendi que devo concluir. Eu gostaria aqui apenas de dizer duas coisas. A primeira é que este livro realmente é a primeira obra deste caráter, diferente de muito que eu já li, de muita coisa interessante do nosso país que eu já li, mas que se diferencia precisamente pela forma como se propõe. Eu penso que é uma obra, ao mesmo tempo que pode ser, como eu já disse, extremamente didática, portanto, pela forma de abordar os conceitos e as definições, e que tem ali um pano de fundo da experiência da autora. Portanto, é esse o aspecto que eu acho extremamente interessante. Quer dizer que não é abstrata a Nelvina, ainda que muitas das questões que fazem parte do livro, claro que pertencem também ao nível da abstração que nós todos conhecemos, mas ela é bastante concreta e traz questões importantes. E ela diz uma coisa, algures, ali mais à frente, na página 53. Eu sou humilde, portanto, quando fala de reformar as práticas políticas, há questões e perguntas que deveríamos fazer. Eu amo o meu povo para lhe servi-lo melhor. Sou humilde e dou ouvidos a todos.
ouço várias opiniões para escolher o melhor caminho. Então, vamos procurar ser humildes, ouvir, escutar, suquetar uns aos outros para estarmos melhor informados e podermos realmente nos posicionarmos e procurar formas de lidar, de conhecer, de agir e de trabalhar para o nosso povo e com o nosso povo. Muito obrigada. Realmente, como devem imaginar, passamos os 10 minutos a mais, mas como cortar uma apresentação tão rica, não é? Então, sinceramente, muito obrigada pela apresentação. Se tivéssemos dúvidas quanto ao conteúdo do livro, agora ficamos com mais vontade de descobrir. Foi excelente. Obrigada. Vamos passar a palavra ao Sr. Numarino para nos falar assim por alto, porque os artistas nunca vão no profundo, penso eu, do que é que o inspirou para fazer a capa. Antes de mais, não sei se estão a ouvir agradeço esta ocasião que ela nos ofereceu e acho que não podia ser uma festa para mim, para nós todos, digo especialmente para mim, porque ao receber a proposta de fazer a capa do livro, não esperava dela não esperava nada que não fosse algo ligado com a terra, algo ligado com o seu umbigo, porque é a sua preocupação. Sementeiras, para mim, e o que eu gostei imenso, tive o privilégio de ler o livro antes de todos, não sei, algumas pessoas aqui também deviam ter, mas suponho que não, porque tinha que ler o livro para depois ir à busca de um resultado a propor para a capa do livro, porque a capa do livro é mais um elemento que colocamos para puxar ou levar as pessoas a entrarem dentro do conteúdo. E eu acho que, por enquanto, o livro é tão denso, o livro é tão cheio, o livro é tão forte em questionamentos que o livro faz, a obra faz. Mas confesso, nunca, desde que acabei de fazer o trabalho, nunca abordamos esta parte, conversamos, mas confesso que foi um dos livros mais fácil para mim a encontrar uma capa, porque logo que ela falou da sementeira, pensei nas canetas. Mas isso, pensar nas canetas, o que é uma caneta? Escrevemos todos, mas é um laço, é uma continuidade da sabedoria que procuramos, que inventamos, que seguimos e escrevemos a nossa história com as canetas. Daí surgiu-me essa ideia de colocar essas canetas, de plantar, de semeá-los no chão, como se fossem árvores que todos nós precisamos nessa nossa terra tão confusa, tão confusa, tão confusa, onde os valores desaparecem. E isso achei muitíssimo importante, de passar pela caneta ou pelas canetas e poder efetivamente realçar, dar o meu contributo a esta obra. A parte mais interessante que eu tenho só para fechar esta pergunta é que o livro ou a obra não se colocou numa posição de um professor que não tem ouvidos, que não ouve os alunos, mas um professor que está atento às respostas dos alunos, questiona, está dentro do questionamento e as respostas são respostas que devemos nós todos contribuir, mas de forma forte, sermos sérios conosco, não desviar, porque são perguntas diretas. Isto é uma parte que eu gostei imenso, porque não se escondeu atrás de uma árvore
a lançar pedras. Ela foi direta e acho que é a coisa mais forte dela e é o caráter, a personalidade da pessoa que todos nós publicamente ou familiarmente conhecemos. E pronto, convido-vos a desfolhar, mas ler, não só lendo, mas eu costumo dizer que ler não é suficiente. Praticar o que lemos, ou a experiência das outras também serve muito. E isto é só a partir daí é que conseguimos realmente dar passos positivos e tirar relações dos erros que cometemos. Então eu acho que esta obra, sinceramente, faz parte de trabalhos que vão ficar na minha mente, porque não hesitei e foi uma coisa assim repentina para mim, não é? De encontrar o resultado. Tenho livros ainda que me pediram para fazer as capas dos livros, mas o que acontece é que, pronto, começo, vou, depois já não é isso, mas este foi realmente o livro que encontrei rapidamente a resposta e ela abraçou aquilo de imediato e isso fiquei satisfeito com isso. Muito obrigado por ter aceito esse trabalho e queremos mais obras. Somos todos diferentes, mas podemos escrever a mesma conversa. Obrigada, João. O momento seguinte será partilhado com o texto da Nelvina, lido pelo Diogo Pombas. Vamos ouvir atentamente. Boa tarde. O texto que eu vou ler é de um capítulo chamado Aprender com a História. Quando a minha mãe me pediu para escolher um texto de um livro que para mim fizesse sentido ler aqui hoje, eu escolhi este, por entender que no momento que atravessamos o nosso país hoje, é sentido ouvir esta mensagem, aprender com a história. Lembro-me como se fosse hoje dos momentos trágicos que vivemos durante os 11 meses que durou o conflito político-militar, que teve o seu início numa fatídica manhã de 7 de junho de 1998. Recordo nitidamente do medo e angústia que sentimos no bunker onde estávamos refugiados durante os bombardeamentos à Praça de Bissau. Adultos e crianças, apinhados em espaços reduzidos, mães com os filhos apertados contra o peito, na rua, pessoas a correr para procurar abrigo em valetas e por baixo de escadas. Quando paravam os tiros, saíamos dos abrigos improvisados para apanhar ar, ir buscar água e alimentos, enquanto outros tentavam embarcar nos navios que retiravam os cidadãos estrangeiros. Fui, tal como muitos compatriotas, dos que ficaram em Bissau, durante quase todo o período que duraram as hostilidades e, apesar de ter tido várias oportunidades de ser evacuada, recusei-me a abandonar o meu país. Não por bravura ou particular ato de coragem, mas porque não quis deixar o meu pai sozinho. Depois de ter conseguido fazer embarcar a minha mãe e irmã numa das fragatas portuguesas, guardo na memória histórias terríveis de mortes de inocentes, destruição de casas e edifícios públicos, do desespero das famílias que fugiam a pé de Bissau, com os seus parcos pertences, atravessando bolenhas e matas, até chegar a uma localidade nas regiões onde tinham parentes ou amigos que lhes davam guarida. A razão de partilhar hoje esta recordação é para tirarmos ilações do pior acontecimento da turbulenta história da Guiné-Bissau. Para que os mais jovens,
que não vivenciaram esta dolorosa experiência, felizmente, uma guerra entre irmãos, saibam que nenhum dos líderes políticos que estiveram na origem desse conflito, nem as respectivas famílias, foram afetadas pelas consequências da guerra, pois estavam a salvo em Dakar, Praia, Paris ou Lisboa. Nenhum político respondeu pela perda de vidas, pelos danos nas infraestruturas, pelo êxodo de milhares de guineenses e pelo retrocesso em todos os setores do país. Uma vez mais, quem pagou e continua a pagar a maior parte da pesada fatura é o povo guineense, que tem sido privado dos seus mais básicos direitos: escola, saúde, emprego, habitação e alguma expectativa de um futuro melhor. As consequências do conflito de 1998 não distinguem cristão, darmadur ou muçulmano. Não poupam Balanta, Fula, Mandinga, Papel, Manjaco, Nalu, Biafara, Mancanho ou Flube. Toda a população guineense sofre ainda, passados 23 anos, o impacto brutal dessa guerra sem sentido. A lição que devemos registar deste episódio traumático da nossa história é do absurdo que representa tomar partido por lideranças que só se lembram do povo quando pretendem utilizá-lo em guerras privadas, ateando ódios e violência, sem assumir a responsabilidade pelos seus atos. Nunca mais devemos permitir ser instrumentalizados por indivíduos, grupos ou formações políticas que perseguem os seus próprios interesses, para os quais o povo é só um meio para atingirem os seus fins. Cano disse Padigano, porque o único património coletivo que nos resta, depois de tudo que nos tem tirado, é o que Binhan Kimor tão bem cantou: a nós e um povo, o Cana separa. Muito obrigado. Vamos ter mais um pequeno momento musical com a nossa Charlie. Mais uma vez, boa tarde. E agora que acabamos de falar de esperança, a nova canção fala exatamente sobre o tema que estamos a abordar agora no livro, que inclusive é o dia que tu disse, hoje pela manhã, faria muito sentido. Já vou perceber porquê. Não sei como perdeste a esperança num país onde tudo é arte. Este nosso país é tão rico, só precisa de alguém para cuidá-lo. Tenho fé que a nossa Guiné um dia há de se compor. Oh, minha terra, oh, não vou abandonar-te. O futuro dela está em nós, é só termos força de vontade. Este nosso povo é tão humilde, só precisa de ser motivado. Oh, minha terra, oh, pátria, vou sempre amar-te. Oh, minha terra, oh, e é esse sotaque que me faz amar mais este povo, e o teu sorriso é arte. Oh, Guiné, serás sempre um pouco de mim, e é esse sotaque que me faz amar mais este povo, e o teu sorriso é arte. Oh, Guiné, serás sempre um pouco de mim. Obrigada. Obrigada, Tânia. Boa tarde. Não me façam
alegria ver reunidos nesta sala tantos amigos, colegas, familiares, para partilhar um daqueles dias em que me sinto especialmente abençoada. Pelo vosso carinho, pelo vosso incentivo, pelo vosso apoio, pelo vosso amor. Obrigada a todos que fizeram questão de aqui estar presentes. Muito obrigada especial para a minha mulher, Cadinho, Paulo Spinelli. Obrigada, linda. Mas também aos muitos que, apesar da distância, vão me enchendo de energias positivas. Como dizia a vovó Luísa, quem entra na minha porção a ósina por de ouro. Permitam começar então por agradecer aos promotores da Mostra de Arte e Cultura da Guiné-Bissau, que aqui estão presentes. Quero dizer uma palavra de encorajamento. Sei que este é o ano zero para a realização da Bienal de Arte e Cultura que a Guiné-Bissau vai albergar daqui a 2 anos. Quero encorajar-vos a continuar na senda de pôr a cultura no centro da agenda e do debate neste país, porque é pela cultura que nós vamos buscar os pontos cardeais que nos vão unir e que cada vez mais vão fazer de nós aquele povo que cana separa. Bem-ajam por isso. Ao meu primo no Barreto, quero agradecer o dom generoso que fez do seu talento através da magnífica imagem artística da capa do livro. Muito obrigada, Nu. Augusta Henriques, minha prima querida, uma das minhas referências femininas, não me canso de dizer. Autora de um prefácio inspirador, que quase que ia roubando a glória ao livro. À equipa da Nimba Edições, especialmente ao seu coordenador, Luís Barbosa Vicente, meu primo Cuca. Como veem, isto é um assunto de família. A minha prima Augusta, o meu primo Nu, o meu primo Cuca. Os meus agradecimentos por aceitar, desde o primeiro momento, acompanhar-me nesta aventura. Nos últimos 5 anos, tenho cultivado a escrita como forma de exprimir sentimentos que acredito são partilhados pela maior parte de vocês, que amam este pedaço de terra chamado Guiné-Bissau. Na vivência das várias situações que o nosso país tem atravessado, habituei-me a passar para o papel a culpa, a dor, o entusiasmo, a alegria, expectativas, a frustração e muitas vezes o desespero. Mas sempre, e sempre, com o cuidado de não permitir que se apague o brilho da esperança, bem lá no fundo do meu coração. Por isso, hoje, quero falar-vos de esperança. Tal como as marés, a vida dos povos é feita de altos e baixos. Durante os anos em que lutou pela sua libertação, pagando o preço com enormes sacrifícios, o povo guineense despertou no mundo inteiro a esperança de mulheres e homens de boa vontade, de ver construir na terra de Amílcar Cabral uma sociedade livre, justa e próspera. As sementes plantadas por gerações de patriotas guineenses, entre os quais se incluem
o meu pai, Nicandro Pereira Barreto. Paz à sua alma. Foram regadas pelo sangue daqueles que fizeram o voto do sacrifício supremo de dar as suas vidas para que uma nova sociedade pudesse nascer no São Sagrado da Guiné. 2 gerações após a independência, a esperança tarda em concretizar-se. A longa noite em que temos estado mergulhados até agora deveria interrogar-nos, a cada um de nós. Provoca o descrédito entre alguns que, tomados pelo desespero, têm optado pelo salve-se quem puder, sacrificando o interesse nacional em nome do bem-estar individual. Mas os verdadeiros patriotas, esses, não receiam a escuridão. Eles sabem medir a sua profundidade. Eles sabem escutar. Eles ouvem na noite profunda os cantos dos nossos irmãos, acantonados no Forte do Cacheu, à espera dos navios negreiros que os levarão para o novo mundo, de onde nunca mais regressarão. Eles também verão as fagulhas de esperança das vitórias dos resistentes de Bolol, de Ntim, de Canhabac. Eles verão surgir os combatentes da liberdade, guiados por Amílcar Cabral, e que irão secar-nos as lágrimas de sofrimento. Os verdadeiros patriotas jamais duvidam do destino do seu povo. Sabem instintivamente que, mesmo que as sementes tardem em germinar, irão um dia dar origem a grandes polões. E é isto que nós esperamos da nossa Guiné. O verdadeiro patriota tem também consciência dos desafios a enfrentar. O desafio da construção de um Estado nacional, com o qual cada filho desta terra poderá orgulhosamente identificar-se. O desafio de combater as forças de fraturação tribal, religiosa, étnica ou partidária. O desafio de organizar a sociedade para a criação de riqueza sustentável a grande escala, sem colocar em causa os equilíbrios ecológicos e a nossa rica biodiversidade, sem comprometer também a existência das gerações vindouras. O desafio da construção da unidade nacional, para que haja uma harmonia perfeita entre os nossos compatriotas, e a única forma de garantirmos a paz. Sim, os desafios são imensos. Contudo, a nossa história ensinou-nos algo: que o impossível não é guineense. Os que nunca perderam a fé na nossa terra e no nosso destino. Os que sabem escutar, que eles escutam é bom orelha, já conseguem ouvir esta terra estremecer. Porque o Polon, portador de séculos de esperança, cholonador de um futuro radioso, virá finalmente emergir à luz do dia. E esse dia está a chegar. E é com ele que nascerá a nova Guiné-Bissau. Deus concedeu-nos todos os elementos de prosperidade neste pequenino pedaço de terra. Dependerá unicamente de nós transformar esta terra num país onde reine a harmonia, o progresso, onde os seus cidadãos vivam em paz e em democracia. Um país onde os valores da unidade nacional, da tolerância, da solidariedade sejam uma realidade e não meras palavras. Um país onde esta juventude maravilhosa, onde estas mulheres e homens que hoje duvidam do seu futuro,
que hoje procuram caminhos distantes, se irão reencontrar para finalmente darmos as mãos, saber que somos irmãos e construirmos o país com que os combatentes da liberdade da pátria, Amílcar Cabral e os nossos antepassados sonharam e pelo qual morreram. Este livro é um grito de esperança, acima de tudo. Faz a constatação, evidentemente, do que não está bem e do que precisa de ser melhorado, mas deixa pistas para que juntos possamos refletir em como melhorar aquilo que temos. Uma coisa é certa: esta é a nossa terra. A nós e um povo que o cana separa. Muito obrigada. Dedico este livro aos meus pais, Lídia, que me deixaram por legado um imenso amor pela nossa terra. Aos meus filhos, Taylor e Diego Gomes, as minhas reservas inesgotáveis de força, de fé e de amor. Às minhas irmãs, São Milena e Sheila, as minhas metades que me preenchem e completam. Ao meu companheiro de vida e de muitas lutas, Idrissa Diallo. Pela crença profunda que sempre depositou em mim. Nunca, nunca me fez duvidar de mim própria. Obrigada. Às mulheres e jovens da minha terra, obreiros do futuro, com que todos aqui nesta sala, todos e cada um de nós, continua a sonhar e que um dia se irá realizar. Este livro é também dedicado a eles. Finalmente, a todos os meus compatriotas, com um pedido, uma prece, uma oração. Não deixemos extinguir a chama da esperança na Guiné-Bissau. Muito obrigada. Realmente, cada momento é simbólico, é forte, é marcante e vamos ter a oportunidade de trocar algumas palavras com a nossa autora. Com a ajuda do Aline, temos aqui o micro. Acho que vamos tomar nomes, não é? Podem. Vamos cá. Aline, tá? Quem quer abrir a conversa? A conversa. Vamos ter uns 20 minutos de conversa. Vamos falar de isso. O nosso pessoal aberto. E temos a liberdade de nos exprimir na língua que assim acharmos bem, crioulo, francês, inglês, português, balança, mas a nós não vai ser responder a balança. Boa tarde. Eu começo por tirar o meu chapéu à doutora Nelvina e cumprimentar as pessoas que estão aqui. Praticamente toda a gente aqui é minha amiga. Eu sou Moussa Baldé, para aqueles que não se conhecem, amigo Moussa Baldé, aquilo que está conhecido, amigo jornalista, também escreve coisas. Espero poder, num futuro próximo,
juntar aqui esta magnífica assistência à Beatinha, Felipe, esta magnífica assistência para o lançamento do meu livro. Mas o momento é para homenagear a Nelvina. Eu costumo dizer que este país deveria dar oportunidade às mulheres e aos jovens. Aqui a minha companheira de trabalho, a aula, sabe que aquilo que estou a dizer, eu penso, se este país tivesse dado oportunidade às mulheres, se calhar o país estava num outro rumo. Eu costumo dizer, se há pessoa que eu apostava para ser presidente deste país, é um dia, se a Guiné tiver a lucidez de eleger uma mulher para presidente, já que a tiazinha retirou-se, tentou, mas retirou-se, eu apostava nesta senhora. Eu diria competência, integridade, amor à pátria estão reunidos nesta senhora. Não poderia ficar indiferente desta cerimônia. Estava ocupada com muito serviço, mas disse: vou lá e vou falar. Nem que, se não me tivessem dado esta oportunidade, eu ia escrever qualquer coisa. Mas já que estou aqui, vou aproveitar para dizer: a Guiné tem grandes mulheres. Grandes mulheres. Eu acho que é chegar à altura de darmos oportunidade às mulheres e aos jovens, já que experimentamos várias soluções de homens, mas não resultaram, ou não têm estado a resultar. Devíamos ter a coragem de apostar nas mulheres. A Nelvina representa um conjunto de mulheres de grande capacidade e grande qualidade que este país tem. Eu não estou a falar isso só para dizer conversas de circunstância, é exatamente a minha profunda convicção. Se este país apostasse nas mulheres, se calhar este país estava num bom patamar. Mais uma vez, meus parabéns, vou ler o livro e prometo falar pessoalmente com a Nelvina, dizer o que eu penso no livro. Isto é o que eu penso da Nelvina. As pessoas sabem, eu não sou muito de dizer aquilo que eu penso, mas se digo, é exatamente aquilo que penso. Nelvina, tira o chapéu. Muito obrigado. Obrigada, moçada. Só tem que mais. Mais presentes. É 3 pessoas, assim sabemos a localização. Ok. Mais. Podem levantar a mão, mais 2 pessoas só por menos vais saber, ok? E mais. Obrigada. Eu agora com a idade, eu com a idade quando venho assistir, como hoje, vou ficar muito emocionada. Mas não podia deixar de falar e lembrar a coragem da minha vida. Não li o livro, só ouvi a apresentação, mas gostava de partilhar com vocês a coragem desta mulher. Num dos momentos mais difíceis da Guiné-Bissau, depois do sofrimento da perda do vosso pai, não sei se te lembras de uma audiência em que toda a gente tinha medo. E a Nelvina foi a única que se levantou e disse: eu sei que há um inquérito que foi feito, eu quero que vocês tenham coragem de dizer à família como é que estou. E toda a gente teve medo. E até hoje estamos nessa situação. Nelvina, como sabe, tirou do chapéu, eu tive sempre um grande respeito por ti. Porque tu és das poucas mulheres que consegues unir todo tipo de mulher. Minha querida, não posso falar mais, mas continua a tua luta, porque tens muito a dar a este país. A nossa esperança
vosso que vocês vão continuar. Nós vamos escrever a história, mas vocês continuam porque temos conseguido. Isto dizer que chegou à altura das mulheres, agradeço muito ao almoçar, mas nós sabemos como é que lutamos para a cota e às vezes os homens mais formados são os que nos põem mais barreiras. Eu aposto nas mulheres e acho que nós, as mulheres, é que temos que lutar para pôr as mulheres à frente deste país. Não os homens. Obrigada. Muito boa tarde. Eu acho que Vamos ouvir, por favor. mas eu não vou perguntar. Vou ser muito breve e dizer que as coisas não foi bom. Eu conheci as duas mulheres na sua eu compreendi que a minha vida estava ficando estudante. O que passou? Eu tinha compreender esta mulher uma economista, se a pessoa gostar de direito, alguém que compreende a sociedade vai abrir tudo que deve ser feito. Portanto, a minha vida não quer ter muitas coisas. Você, se as mulheres como alguém que diz, se houver oportunidade, se as mulheres compreenderem que estão aceitadas, um dia temos como mulher presidente, elas não me perdoam. Deve estar para dizer o nada. Portanto, muito obrigado. Boa tarde. Então, eu estou a falar na qualidade de homem e mulher para atender o pedido da Regina, como você me chamar, no sentido que a senhora é a nossa referência. Eu acho interessante pegarmos este bastião para assim dar continuidade a essa luta que a senhora tanto nos inspira. Né? Como sabemos que o nosso país tem poucas referências femininas, então, tendo alguma delas, isso já nos dá uma grande motivação para podermos assim lutar afincadamente nesse país que é extremamente complexo, complicado, sobretudo, como a Juscelina Catar Moreira nos lembra, estamos num país que tem uma política da cultura de maternidade. Então, tendo a Nelvina e os temas que ela traz no livro, nos demonstra a lente feminina e o olhar feminino, que muitas das vezes, quando se fala da política, perde-se de vista como é que nós somos os grupos que a má política e a desgovernação do país nos corrói e que nós somos o grupo da maior vulnerabilidade. Então, fiquei extremamente contente, né, com os temas que a doutora traz no seu livro e, sobretudo, por trazer essa questão da problemática do gênero também dentro do seu trabalho. Então, muito obrigada. Você é minha referência. Boa tarde. Não vou copiar muito, né? A Nelvina, o meu nome é Monte. A Nelvina é minha supervisora já há quase um ano como Nuno. Portanto, já falei muitas vezes com ela, no gabinete, né, sobre como é que eu e a sociedade, né, percebe a liderança dessa mulher, que hoje realmente nos prendou com um livro extremamente didático que nós vamos utilizar nas nossas universidades em vários cursos. Portanto, parece que não sabe, né? Já falámos algumas vezes, mas que não. Eu já fiz reunião com as mulheres, essas mulheres aqui, e mais outras mulheres, até maneira que um dia eu disse, olha, eu acho que a Nelvina podia ser, ou poderia ser, uma boa presidente da República de Guiné-Bissau. Porque eu não sou muito de galácticos hoje, né? Mas, no entanto, eu vejo uma característica
característica nata nesta grande patriota. E, acima de tudo, a Nelvina vive os problemas da igreja. Não vou alongar muito, porque ela parece que se formou em tudo. E todos os assuntos que você aborda com ela, e ela se aprofunda nos assuntos. Portanto, não vou papear mais. Eu queria uma salva de palmas a essa grande mulher, grande Muito obrigado. Boa tarde a todas as pessoas presentes nesta sala. Eu não poderia deixar de aproveitar esta oportunidade para dar os meus parabéns à Nelvina e agradecer-lhe do fundo do coração este importantíssimo material que ela nos deixa como forma de testemunho importantíssimo neste processo de transformação da nossa sociedade, um legado muito importante, sobretudo para a nossa juventude, em particular para as nossas meninas e para as mulheres. As coisas, como disse a Augusta no seu prefácio, parece coincidência, mas estamos novamente num contexto de escolha sobre o nosso futuro, sobre a nossa governação, sobre as nossas lideranças e, portanto, esta obra vem mesmo a calhar como um trabalho durante estas semanas que temos pela frente para poder inspirar os jovens, as mulheres nas suas escolhas. E eu espero que realmente nos possamos, nas nossas atividades, nos nossos trabalhos de rotina, nos apropriarmos deste trabalho para podermos realmente fazer com que os princípios que se espelham, já foram ditos, de integridade, de patriotismo e de liderança, possam realmente ser apropriados pelos jovens e possam dar continuidade àquilo que muitos patriotas estão a fazer e que este livro também nos encoraja a nos focarmos cada vez mais naquilo que nós pretendemos, onde queremos chegar. Muito obrigado, Nelvina, parabéns e a luta continua. Vamos ter mais uns minutos para trocar palavras com a Nelvina, mas queria dar um minutinho a Nelvina só para ter alguma consideração para a senhora. Está bem? Então vamos continuar a ouvir a plateia. O que é que é? Boa tarde. Meu nome é Menina Beita Mendonça, representante de Miguel do Ponto Voluntário da Secretaria de História. Boa tarde. Parabéns. Não sinto orgulho. Não sinto orgulho porque Miguel faz um pouco santo. Não é não sinto nem para nós. Não Miguel, não vale bem. Não Miguel do Voluntário, que só vem para somar. Não tem Miguel que está sentindo fazer companhia. Maria Kumar, então Miguel mandava ontem.
Esse ano, mas não aconteceu nunca. Mas não vou para Pedro como é que ninguém não se quer que estava aqui. Ou tem que nunca. Mas não vou ter que ele está fazendo. Eu estou com ninguém que está fazendo. Até ficar, não sei, Zezinha. Não sei, não sei, não. Olha, nós presente, na presente, não, não sei, tu não vai nem cara, fica, tira, não vai. Não vai. Aos, olha lá, tu me quer, tem que fazer. Quem sabe me dizer da agricultura? Tem que fazer para nós. Tem que estar na foto para aqui na lição. Não falar muito, não fala, tem que então, quando fala, não olha mulheres, é mulher que você ganha, ela está sempre aqui. Quando está levantando no orelho, não está deixando o filho feio, quer ser uma mulher feia. Não pode ter uma oportunidade. Mas não tem esperança, mas na comida, por isso que também é, por isso também é. Casa Zuro. Sobre o mesmo bate-papão, é a minha vice do partido. Eu comecei a acompanhar a galera do meu percurso académico no Brasil. Nunca tive a oportunidade de fazer pessoalmente. O primeiro encontro foi em Lisboa, mas antes de tiver encontro com ela, como eu costumo dizer aos meus amigos no país político, eu duvido os atores políticos que temos, homens, têm coragem de enfrentar essa doutora Delfina Barreto no que diz respeito à ação política, pensar na Guiné desde o último tabaco até o último bairro de missão, conhecer a realidade da instituição, as dificuldades do país enfrenta, discutir política no contexto político, pensar na edição como um país possível, um país viável. É difícil encontrar atores políticos que temos homens hoje com capacidade de enfrentar o debate político sobre o problema que o nosso país enfrenta. E essa mulher me inspira muito, muito, muito. Não vou contra aquilo que o mestre Moça disse, que eu não tive a oportunidade também de conhecer pessoalmente. Hoje eu acompanho mesmo as atividades diárias e muito obrigado por essa oportunidade. Mas nós homens não é questão de dar oportunidade. Sobretudo os homens têm conhecimento, formados, sabem a capacidade das mulheres. O problema é abdicamos dos nossos egos. Achamos que somos mais capazes do que as mulheres. Vindo aqui para participar desse lançamento do livro, desde que eu cheguei aqui, praticamente 10 anos fora da Guiné, mas desde 2 semanas que eu fiz aqui, eu tenho observado. Saindo da minha casa, eu vi só as meninas de 11 a 10 anos vendendo água. E vi os homens de 11 a 10 anos vendendo as águas. Como é que podemos pensar num país de igualdade de gênero, enquanto essas meninas, 10, 11 anos vendendo água, os homens, se calhar, estudando, jogando fora. Isto não é questão de oportunidade. É nós, homens, que temos que abdicar desse ego, achando que somos melhores que elas. Temos mulheres capazes, com conhecimento superior que homens lideraram esse país até data presença. É questão de sermos mais sensíveis, termos mais responsabilidade, que esse país só pode ir para frente junto entre homem
Obrigado, Adora. Eu gosto de falar, enquanto esse momento estamos a partilhar, a adquirir mais conhecimento, mas aquilo que tem de diário, eu vou procurar. E isso vai servir como ensinamento para os meus filhos, amigos, companheiros da igreja. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bondade e elegância. Elegância é a forma como eu costumo chamar ela, tão carinhosamente, porque, sem sombra de dúvida, daquelas mulheres que eu acho que a palavra elegância encaixa em todos os tipos de palavras. Ela é igual a ela. Bem, a minha vida é daquelas poucas pessoas que, quando encho o peito e digo é uma mulher que conhece, é daquelas poucas mulheres onde eu falo, encho o peito, é daquelas poucas mulheres onde eu me revejo, é daquelas poucas mulheres que realmente eu digo, tenho orgulho de ser do mesmo país que tu, de ser mulher como tu, e aprender contigo, com toda essa coragem, toda essa força, toda essa fé, toda essa esperança que todos nós estamos a lutar, pelo menos parte de nós fazemos questão de lutar e continuar a lutar, a arregaçar as mangas para que essa esperança realmente nunca chegue a morrer, porque no dia que perdermos isso, perdemos a nossa identidade e perdemos a nossa pátria. Obrigada, Ana. Para mais uma vez agradecer a todos e a cada um que tiveram a amabilidade, a gentileza, a amizade, a atenção de vir trazer a vossa força, o vosso apoio para este momento. Este livro foi escrito sem pretensões, nem pretensão de dar lição a ninguém. É uma espécie de desabafo de mim para mim. Como eu disse, nos últimos 5 anos comecei a passar para o papel algumas das dúvidas, das interrogações que vou tendo e que julgo todos nós, estamos todos no mesmo barco, temos, mas decidi, a dado momento, partilhar com todos vós as minhas interrogações, decidi partilhar aquilo que julgo ser as expectativas generalizadas de finalmente termos um país pacífico, um país justo, um país de oportunidades para cada um país que não deixe ninguém para trás, um país que consiga finalmente oferecer a cada filho desta terra um lugar que é seu, que crie efetivamente espaço para que cada um desabroche. Um país que deixe de ser consumido excessivamente pelo fenómeno político. Estamos no meio de um mês, a Mostra de Arte e Cultura da Guiné-Bissau. Tive a oportunidade de dizer, e ao meu primo Nuno, não imaginam como tenho uma admiração profunda pelos promotores deste evento, pela coragem, pela ousadia de, num momento destes particular em que este país está a viver, avançarem com este projeto. Porque, de facto, a cultura é o parente pobre na Guiné-Bissau. Esquecido, vilipendiado. Então, se tivermos um ponto de ancoragem onde nós nos possamos todos reencontrar, e creio que a cultura, a par do desporto, pode ser efetivamente aquela alavanca para a tal unidade nacional, para nos juntar todos.
Mas isto também depende muito, claro está, da vontade de cada um. Nós esperemos que sejam os outros a dar o primeiro passo por nós. Eu costumo dizer que precisamos um pouco mais de generosidade vis-à-vis ao nosso próximo. Não temos que ser só generosos com o grupo a que pertencemos, seja ele partidário, seja ele social, seja ele religioso. Temos que ser generosos por convicção, porque é na generosidade, é na solidariedade que nós nos vamos vir encontrar e que podemos dar efetivamente as mãos. Então, isto não está suposto ser uma prece religiosa, mas em muitos momentos é lá que nós vamos buscar a força e a fé para continuarmos juntos. Vamos então ser um bocadinho mais tolerantes uns com os outros, um bocadinho mais generosos uns com os outros. Nós merecemos isso. Obrigada. Agora vão demorar aqui mesmo. É melhor. Alai. Não.
Queres a caneta ou não? Em casa. Bom, nós estamos na fim da cerimônia de lançamento do livro de Nelvina Barreto, livro de crônicas políticas que intitula Sementeiras de Esperança. É fazido ali nas instalações de IBAP, na Bissau, num ambiente, suma com uma nota, que acolhe manga de senhoras, que bem para participar na cerimônia de lançamento desse livro, em jeito de dar força a Nelvina Barreto. Não sente qual que foi a intervenção ou não acompanhar intervenção de algumas personalidades na cerimônia. Feito tudo isso, nós vamos despedir para falar muito obrigado para aqueles que acompanham o canal Voz do Povo. Nessa maratona, que também vim para vir dar esse apoio. Escrever livro é uma coisa fácil, é uma coisa muito importante, e difícil, muito importante, e sacrificante, mas é para deixar valores. Essa é Fátima Chuma Camara, que tira de essa parte, e tira esse quinhão, não é? Muito obrigado. Tchau, tchau. Bye, bye.